Salve, salve galera do nono ano, com vocês professor Janis Cunha, ministrando mais uma videoaula de língua portuguesa. Então senhores, nós tivemos aí uma parada obrigatória, porém foi necessário, está sendo necessário para o bem da nossa saúde e para a nossa segurança. Então nós iremos dar continuidade às nossas videoaulas, seguindo lá os conteúdos do nosso livro didático, ok? Então nós iremos já dar início ao capítulo de número 3, que vem tratar do gênero notícia, a polêmica das biografias não autorizadas, tá? Então a gente vai ver aqui algumas discussões, análises, argumentos, princípios aí que regem a lei. Então tudo isso a gente vai aprender nessa videoaula, tá? A notícia, nós também iremos conhecer as características, um roteiro, que deve ser seguido. A notícia, a gente vai compreender a sua composição, a sua estrutura e principalmente a sua função comunicativa. Então, senhores, esse capítulo 3, ele vai nos permitir a conhecer notícia, o relato, instruções, processo de formação de palavras, as siglas e as abreviações, os símbolos, as orações subordinadas substantivas. Espero que vocês possam lembrar da nossa aula presencial sobre orações subordinadas substantivas. Eu fiquei um pouco triste porque nem todos os colegas puderam estar nesta aula, porém a gente vai aí preparar uma aulinha bem legal sobre orações subordinadas substantivas. Senhores, e já quero trazer aqui para vocês o conceito de notícia. O que é uma notícia? Então, no geral, a notícia é qualquer tipo de informação que apresenta um acontecimento novo e recente ou que divulga uma novidade sobre uma situação já existente. Esse conceito é um conceito geral, ou seja, é apenas aquilo que é colocado a mais em uma notícia, em um fato já ocorrido, ok? Então, notícia é só no âmbito geral, mas no âmbito jornalístico, ela já tem que seguir um padrão, ok? Então, vamos lá ter essa diferença de uma notícia geral, no âmbito geral, e no âmbito jornalístico, que é onde nós iremos atentar mais para este segundo conceito. Em jornalismo, uma notícia se caracteriza por um texto informativo de interesse público, que narra algum fato recente ocorrido no país ou no mundo, e cujo conteúdo é constituído por um tema político, econômico, social, cultural e outros, religioso e tantos outros que pode ser de interesse público. Então, vemos a diferença do conceito geral e o conceito jornalístico. As características do gênero notícia. Ela tem que ser, uma das características é curta, porque só note, pessoal, que num programa jornalístico há várias notícias. Então, se você assiste um telejornal, você vai ver nesse programa várias notícias. Em um capítulo, você já vai se deparar com várias notícias. Então, é por isso que ela tem que ser curta, mas não pelo fato dela ser curta, que ela não vai ter lá todos os seus ingredientes, todo o seu roteiro. E é justamente por isso que nós temos que conhecer aí todas as suas características. Ser curta vai se tratar apenas de uma informação qualquer, não é exatamente dessa forma. Então, outra característica, ela relata fatos verdadeiros e recentes. Não pode ser algo, eu acho que isso aconteceu porque eu não posso achar nada na minha notícia. A minha notícia ela tem que ser tratada de fatos verdadeiros e atual, de fatos recentes, ok?
para ter aquela coisa, para que essa notícia possa realmente aí despertar o interesse do leitor, ok, senhores? Então, algo verdadeiro e recente. Nessa característica aí do gênero notícia, eu quero dar só aqui uma ênfase nas fake news atual, né? Já é crime você publicar uma notícia que não é verdadeira, então cabe você aí analisar primeiramente antes de publicar uma notícia, você saber se essa notícia ela é verdadeira ou não, ok? Então fica a dica aí para que vocês né, já atentem para essa informação. Outra característica, ela apresenta um nível de linguagem corrente, não é muito erudita, também não é cheia de vícios. É lógico, senão vai ficar um negócio muito ruim de se ouvir ou de ler, ok, pessoal? Deve ser objetiva e impessoal, ou seja, ela é narrada em terceira pessoa, sem valorações adjetivos, sem a opinião pessoal do escritor. Olha aí, essas três últimas informações aí, bem legal, tá? Narrada sempre em terceira pessoa, porque você vai citar fatos que ocorreu na vida de outra pessoa, ok? Então, você vai sempre narrar essa notícia em terceira pessoa. E nessa notícia você não pode expor a sua opinião. Você vai, como eu já falei no início, você vai ater-se apenas no que realmente aconteceu. Beleza, senhores? Assim como uma bula de remédio, assim como um manual de instrução, assim como uma receita, a notícia também ela tem o seu roteiro, ela tem as suas partes e todas elas são importantes para que realmente a notícia ela aconteça na sua totalidade. Nós temos aqui algumas questões que elas devem ser seguidas no roteiro da notícia. É o que, quem, como, quando, onde, por quê e por isso. Ou seja, todas essas respostas, todas essas questões, elas têm que serem respondidas diante de uma notícia, tá? Eu trouxe aqui um exemplo bem legal para que a gente possa já pegar alguns macetes no momento que vocês forem produzir aí uma notícia. Eu vou descrever uma notícia, tá, senhores? Então vamos lá. O que? Nós temos a resposta. A mãe atira na cabeça do filho. Qual foi o fato? A mãe atirou na cabeça do filho. Quem? Ou seja, quais os envolvidos desse acidente, dessa tragédia? Quem foi? Então, quais os personagens dessa notícia? Nós temos uma adolescente de 15 anos, ou seja, essa mãe que atirou contra a cabeça do filho, ela tem 15 anos, é mãe de uma adolescente. E ela atirou na cabeça do seu filho, que esse filho ele é um bebê de 9 meses. Olha, pensa em vocês a situação, a tragédia, né? Uma criança, uma adolescente de 15 anos que já é mãe e além de ser mãe, ainda atirou na cabeça de seu filho de 9 meses. E como aconteceu essa tragédia? Né? É outra pergunta, outra questão que deve ser respondida, e a resposta é: com um tiro acidental, a mãe atingiu seu filho, ou seja, não houve uma intencionalidade, tá? Foi um acidente, como narra os fatos dessa notícia. E quando? O tempo, é lógico, toda notícia ela tem que ter o seu tempo. E aí, nesse caso, aí aconteceu no dia 30 de junho de 2010. E aonde isso aconteceu? Lá na Zona Leste, na rua do Dr. Nélio, Zumbi Nova Luz. Olha só, nós temos aí todos os ingredientes, nós temos aí todo um roteiro que deve ser seguido, né, na notícia. Esse gênero aí tão importante e algo tão atual nas nossas vidas, né? Sempre nós temos noticiando alguma coisa ou recebendo notícia de algo. Olha aí como é interessante a gente saber desse roteiro. E por que isso aconteceu? Por que esta mãe atirou contra a cabeça do seu filho, desse bebê de 9 meses? Aí a resposta está dizendo que a notícia não especifica. Por quê? Porque foi um acidente. Ou seja, não houve ali um motivo que levou ela a atirar, foi um acidente, tá? Então é por isso que aí não está respondido essa questão. E por isso,
as consequências, o que aconteceu com com esses personagens. Alguém faleceu, alguém está no hospital, alguém foi preso. Tudo isso aí se encaixa, ou tem que ser respondido nesse último tópico. Então, até a data da publicação dessa notícia, o bebê estava internado, estava hospitalizado. Não traz aqui o estado, né, de saúde do bebê, mas estava internado. A gente acredita pela gravidade aí que ele não poderia estar tão bem, né? Um tiro na cabeça, ainda de um bebê de 9 meses, não sei como essa criança não faleceu logo de imediato, mas graças a Deus que se encontra internado. E a mãe, ela responderá ao processo em liberdade, porque não houve a investigação e tal, mas foi comprovado que realmente foi acidental, ou seja, não houve a intencionalidade desta mãe. É por isso que ela está livre, né, entre aspas, processada, tá? Vai responder um processo aí mais em liberdade, pelo menos para cuidar de seu filho. Então, senhores, atentem a esse esquisito, né? A esse roteiro que toda notícia ela tem que conter. Muito bem, vamos adiante. E essa segunda parte da nossa aula, ela já vem tratar sobre o conteúdo dessa disciplina, tá? Desta aula, que é justamente a polêmica das biografias não autorizadas. Se você olhar lá, o título do capítulo vai trazer justamente isso, uma polêmica sobre das biografias não autorizadas. E eu coloquei aqui liberdade de expressão e invasão à privacidade. E isso está justamente dentro do título desse capítulo. Por quê, senhores? Porque, por um lado, nós temos esse direito, essa liberdade de se expressar, e, por outro lado, também nos garante aí a lei direito ou pessoas que vão ser responsabilizadas por invasão de privacidade. Isso aí é polêmico, por isso que não deixa de ser notícia. Nós temos aqui uma charge, essa charge também, ela contempla lá a página do nosso livro, né? Uma charge aí que trata também da liberdade de expressão. E note aí para a linguagem verbal, também a linguagem não verbal, ok? Que diz assim, essa charge. Esqueci de dizer que você não deveria... Aliás, me esqueci de dizer que você deveria ter muito cuidado com o que fala neste debate sobre liberdade de expressão. Ou seja, aí está acontecendo um debate, né, justamente sobre o título, e o cara, por não atentar-se aí aos seus espectadores, aos seus ouvintes, ele acaba falando algo que não deveria, né, pelo fato dele ter essa liberdade de se expressar, mas dependendo do local, dependendo do seu público, né, você tem que se policiar, você tem que encontrar algumas palavras que não possam ferir também já a liberdade das outras pessoas. É por isso que esse chargista, né, dele fez algo aí bem feito, que vem tratar dessas duas questões, liberdade de expressão e invasão de privacidade, beleza? O próximo slide, ele ainda vai falar sobre essa liberdade de expressão, que não deixa de haver consequências, né, se você não tomar cuidado. E isso tem tudo a ver com a notícia, porque você não pode noticiar, né? Porque você tem essa liberdade de expressão, você não pode colocar palavras que já vai ferir, que já vai denegrir a imagem de outra pessoa, senão você vai estar aí diante desta situação, como mostra a figura de um policial que vai levando aí um cidadão comum, né? E ele diz: eu sou livre para dizer o que eu quero. Será se eu sou livre realmente para dizer o que eu quero, o que eu penso? Embora que a lei garanta, né, essa liberdade de expressão, mas até que ponto, né, até onde eu posso me expressar?
Entendeu, senhores? Então, adiante, nós temos aí uma notícia, né? STF julga nesta quarta-feira polêmica de biografias não autorizadas. Olha aí, a questão é tão grande, ou foi tão polêmica, que o caso foi até no STF, no Supremo Tribunal Federal. Isso aqui aconteceu de fato, tá, senhores? Não é história de carochinha. Isso aqui aconteceu porque, por um lado, né, os artistas, eles estavam questionando, eles estavam querendo seu direito ali à sua privacidade, e por outro lado, os biógrafos estavam reivindicando, né, sobre esse fato, porque eles queriam publicar, eles queriam expor não só a vida dos biografados, mas também as suas obras, os seus livros, as suas músicas. E isso, para evitar, né, um caso mais sério, foi necessário que o STF fizesse uma audiência para dirimir essa questão. E de fato aí foi decidido, o STF ele julgou, né, essa questão. Em outro vídeo nós falaremos, porque vai ser também conteúdo de uma próxima aula do livro, ok, senhores? Então, adiante. Ok, agora é hora de agir. Muito bem, agora é a sua vez. Com base naquilo que nós já tratamos aqui do gênero notícia, das características, da sua estrutura, do seu roteiro, da sua importância, né, de informações verdadeiras, de informações atuais, ou seja, de tudo aquilo que foi tratado nesta aula, você vai, né, com base nessas informações, vai elaborar uma notícia. Vocês irão pesquisar, vocês irão buscar conversar com as pessoas, ir na internet, sei lá, qualquer meio que vocês possam se embasar e criar uma notícia sobre segurança ou invasão de privacidade. Diante aí dessa imagem, né, uma jovem, ela está ali olhando algum arquivo, alguma coisa na internet, pelo menos é o que a imagem permite entender, né, interpretar, e ali várias câmeras verificando, olhando, observando o que ela está vendo, né? Isso aí trazendo para a nossa vida atual, né? Eu já fui filho, já fui adolescente como vocês, e sempre há, por meio dos pais, essa preocupação. O que é que meu filho está vendo no celular? Por que ele passa tanto tempo olhando o tablet ou o computador? Será se é só jogos online? Será se meu filho está só estudando? E acaba aí os pais, os responsáveis querendo, né, observar. Só que muitos extrapolam. Aí a pergunta é: isso é uma segurança ou é invasão de privacidade? Até que ponto? Então, eu dei aqui apenas um exemplo, mas vocês podem pesquisar outras coisas que embasem aí esse título, e vocês elaborem aí uma notícia, tá? E me mande no privado. Senhores, espero ter contribuído para uma aprendizagem de vocês em cima desse gênero. Qualquer coisa, estou aqui para sanar as dúvidas. Mandem suas dúvidas para o meu privado, tá? Sucesso!